Olá, me chamo Jaqueline Silveira, eu sou a Mari Belmonte e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o uso de telas e saúde mental. E para isso nós convidamos uma especialista no tema, a psicóloga Sofia Sebem. Seja bem-vinda, Sofia. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema tão importante, tão atual nos dias de hoje. E tão polêmico também, né? Bem polêmico também. Estamos muito felizes de te receber hoje aqui no podcast Livre das Caixas. Sinta-se à vontade para explorar bastante aqui hoje. Ótimo. Sofia, então hoje tu trabalha como psicóloga clínica e tu também tem esse foco em uso de telas, como não trazer prejuízos na infância, o que eu imagino seja uma missão bastante difícil, né? Sim. Então, na parte clínica, né, realmente a gente faz os atendimentos, né, com crianças, adolescentes, especialmente mulheres também, mas eu me vi muito inquieta, assim, especialmente no final da graduação, em relação ao quanto que eu via muitas crianças utilizando tecnologias desde muito cedo, né, então desde bebês, assim. E foi aí que surgiu o interesse de fazer meu TCC, né, no final da graduação, sobre esse tema, né, e aí eu entrei no grupo de pesquisa ali na URGS, da professora Giana, que estava, inclusive, com um projeto bem grande para poder explorar esse tema, especialmente em crianças de 0 a 3 anos e as suas famílias, né. E tô aí desde então, né, desde 2020, e agora, né, depois de ter passado a graduação, comecei o mestrado e agora eu tô no doutorado e sigo me especializando nessa área. Bem interessante que tu escolheu esse tema, porque é algo muito atual, é algo que ainda não tem tanta pesquisa assim, que as pessoas muitas vezes não sabem como lidar, acham às vezes que tem que colocar a tela para a criança na primeira infância, lá, bem pequenininha, porque é para ela se acostumar a aprender a usar telas, e na verdade a gente sabe que uma criança não precisa de uma tela para ela se desenvolver, especialmente na primeira infância. Mas como que tu tá vendo isso nesse momento, assim, nesse trabalho que tu faz com os pais e com as crianças? Eu vejo, na verdade, o contrário, né? Que é uma demonização do uso das telas, né? Por muitos profissionais, especialmente da área da saúde. E o que eu mais escuto, né, das famílias, tanto no campo da pesquisa, mas também na clínica, especialmente de mães, é o quanto que elas se sentem culpadas de utilizar, né, as telas, assim. E o que eu percebo, assim, né, até em termos mais filosóficos, é que muitas vezes as pessoas querem encontrar um vilão, né? Que nem nos contos de fada, né? Tem a bruxa, tem a madrasta, que são as vilãs da história. E na vida real parece que a gente procura também, às vezes, um vilão ali, algo concreto do nosso externo, para colocar a culpa, né? Mas a gente precisa ampliar um pouco esse discurso, né? Porque hoje, sim, nós temos algumas pesquisas, né, bem importantes mostrando prejuízos, né, no desenvolvimento e também na saúde mental. Mas nós temos também pesquisas mostrando do quanto que a tela ela pode ser benéfica, né, inclusive ajudar não só as crianças, mas também os adolescentes, né. Então a gente vê que tem muita dificuldade, especialmente das famílias, de poder aderir às recomendações que a gente tem lá, que é tipo crianças menores de 2 anos não usar telas, exceto videochamadas, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia e assim por diante. Muitas famílias sequer conhecem essas orientações e aquelas que conhecem, às vezes, têm dificuldade, né? Tanto que, às vezes, a gente pede para alguém, para alguma mãe ou pai, quanto tempo o filho dela fica na tela e eles não sabem, às vezes, né? E hoje a gente vê o quanto que as pesquisas têm se distanciado também de focar tanto nesse tempo, né, da tela, para poder focar que conteúdos são esses que essa criança ou que esse adolescente está engajando, que contextos em que são utilizadas essas telas, né? Porque a gente não pode pensar que é tudo farinha do mesmo saco, assim, né? E que nem toda criança e adolescente vai ser impactado da mesma forma, né? Então, acho que é da gente poder ver que o celular, ele não é um mero objeto que a gente usa, a gente está interagindo com ele e ele está interagindo com a gente. E isso por si só já complexifica muito esse assunto que é do tipo, não use telas, telas causam autismo, telas causam depressão, tempo excessivo de tela causa déficits cognitivos, né? Que pode sim ter isso, né? Mas esse papo generalista
ele tira muito essa visão, inclusive da psicologia, que é de poder olhar a singularidade, né? Então, esse campo, ele é muito generalista, ele é muito alarmista, ele é muito de colocar medo com termos e com falas muito gritantes, que quando a gente vai ver nas entrelinhas das pesquisas, tem muito além, né? De um tempo excessivo e que muitas vezes, né, alguns profissionais acabam não falando e que muitas famílias, por consequência, acabam não ficando sabendo. É que, na verdade, é mais fácil generalizar tudo. Mas, se a gente parar e observar o tipo de conteúdo para cada faixa etária, ele vai ser diferente. Eu vi alguma coisa referente ao tipo de conteúdo que alguns desenhos, vamos pegar os desenhos lá de antigamente, quando a gente assistia, né? Os estímulos, eles eram estímulos que não eram tão prejudiciais. As cores, os formatos, a velocidade, né, do desenho ou dos personagens. Hoje, a gente tem ali, por exemplo, Peppa Pig e alguns outros mais, que estão realmente causando, né, na criança ali uma ansiedade maior, né, justamente porque são desenhos que estão criando essas coisas nas crianças, acredito que intencionalmente também. Não sei se a gente pode dizer isso, mas eu já ouvi alguma coisa referente a isso. O que que tu acha? Sim, eu acho que é bem importante a gente pensar sobre o quanto que os conteúdos eles são feitos para atrair a gente, né? E não é só para crianças ou adolescentes, é para nós adultos também, né? Hoje a gente vê que sim, tem muitos desenhos, né, que a gente chama de baixo ou alto estímulo, né, especialmente para crianças menores. E esses de alto estímulo, então, eles são rápidos, eles são violentos, cores muito fortes, transições entre cenas muito rápidas, e tudo isso deixa o cérebro da criança hiper mega estimulado. Se a gente for pensar nós adultos também, se a gente ficar ali 3, 4 horas rolando o feed, né? Então, no inglês a gente tem esse termo, né, que é dumb scrolling, que é da gente ficar ali só rolando um vídeo após o vídeo, 3, 4 segundos cada vídeo. Quem que nunca se sentiu exausto depois de fazer isso? Porque o nosso cérebro, ele fica hiperestimulado. E o cérebro dessa criança pequena também, num conteúdo que ele não é feito para o cérebro da criança. Mas a gente não pode generalizar, justamente porque tem muitos desenhos que são de baixo estímulo. Então, que eles têm cores mais em tons pastéis, né? Você já deve ter visto, né? Cenas bem lentas, que chegam a dar uma sonolência até, né? Aquelas músicas super suaves. E esse tipo de desenho, ele é mais adequado, né? Para uma criança bem pequenininha. Inclusive, a gente tem hoje, né, alguns aplicativos, né, que eles têm essa curadoria maior em relação aos desenhos e jogos também, de modo que não só se pense no design desses jogos ou desenhos, mas também se aquele conteúdo é educativo ou não, né, que se vai poder ensinar alguma coisa para aquela criança. E faz diferença também assistir na TV e assistir no celular, né? Sim, especialmente ali na primeira infância, né? Se a gente for pensar ali dos 0 aos 6 anos, né? Que é considerada a primeira infância hoje. O que acontece? Na TV, tem várias percepções que a gente pode pensar, né? Mas primeiro, a TV ela é algo estático que fica ali, né? Então isso já dá uma certa sensação para a criança de que aquilo tem um momento e um local para ser utilizado, né? Outra coisa importante é também o tamanho, né? O celular é muito pequenininho. E para uma criança ali muito pequena, pode ser até prejudicial em termos de visão, né? Que pode, inclusive, forçar ali o olhar dela, tal qual o nosso olhar também pode forçar se a gente fica muito ali dentro do celular, né? Olhando por muito tempo sem poder sair, sem poder piscar direito, né? Então, eu acho que é poder ensinar para a criança que tem momentos, né, que tem locais específicos, né? Claro, por exemplo, alguns pais usam o celular em momentos específicos, tipo, estão esperando numa consulta médica, ou tipo, estão dentro de um avião e a criança não para de chorar, e eles dão ali a tela, botam alguma coisa que a criança gosta de assistir para ela se acalmar, né? Então, acho que não dá para recriminar 100% esse uso do celular com uma criança muito pequena, mas se a gente for pensar num hábito que seja mais saudável, seria o da televisão, né? Especialmente para ela ter essa sensação de que, ok,
não é a todo momento, né? Tem um local específico e é de preferência com os cuidadores, né? Até porque se a gente for pensar, uma criança menor de 10 anos não fica sozinha ou desassistida em casa, né? Mas tem uma questão que me preocupa nisso que tu tá trazendo, de em que momentos que os pais oferecem o celular ou o tablet para a criança. Então, por exemplo, os pais estão numa viagem de carro com a criança e a criança está entediada ou ela está frustrada, ela quer chegar e não chegou ainda. E aí eles vão lá e para evitar esse caos dentro do carro, dão o tablet ou estão no restaurante, estão em algum lugar que eles não querem que a criança fique chorando ou fazendo alguma cena maior ali, porque tem outras pessoas, e aí eles acabam recorrendo a essa ferramenta. Mas, por um lado, isso ajuda o problema, a resolver o problema que eles estão ali tendo com a criança, porém, por outro lado, a criança não aprende a lidar com o tédio, não aprende a lidar com a frustração. E aí ela fica anestesiada. Então, sempre que tiver um desconforto, pego a tela. E aí, qual o comportamento vai equivaler a esse quando ela for adulta? Quais tipos de comportamentos que a gente tem para nos anestesiar? Drogas, álcool, remédios. Então, eu vejo isso como algo muito perigoso. Queria saber da tua opinião. Sim, eu acho que tudo tem uma questão de frequência e intensidade, né? Eu acho que dar a tela ali para a criança se acalmar ou evitar uma frustração ou um desconforto dos adultos, né? Resolve o problema imediato, né? E se a gente for pensar na big picture, né? Vamos dizer assim, por que que incomoda tanto os adultos uma criança tá gritando ou brincando num restaurante, né? Vários e vários pais e mães dizem, tipo, meu filho gosta de brincar, gosta de pular, e a gente recebe vários olhares, né, de pessoas que estão incomodadas, né? Porque a nossa sociedade, ela não é feita para crianças serem crianças. Esse é o primeiro ponto, assim, né? Então, muitos pais recorrem à tela justamente para evitar muito desconforto, né? Do que o filho dele está fazendo ali, sendo que ele só está sendo criança, se a gente for pensar em termos, né, do que se espera de uma criança pequena. Então, eu acho que tem isso, assim, da gente poder ampliar, né, em termos de sociedade também, o que a gente está fazendo para ajudar essas famílias, assim. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que é bem importante da gente pensar na questão da frequência e intensidade, por quê? Para mim, assim, tem um dos maiores pilares que ajuda a entender se uma criança ou um adolescente, e até um adulto, eu tô para dizer, tá? Eu aposto as minhas fichas, se vai ter um relacionamento mais saudável com a tecnologia, é o quanto que essa pessoa é capaz de regular as emoções, né? Por quê? Tem alguns estudos, inclusive, bem importantes, assim, né, que a gente chama que é uma evidência científica mais robusta, que mostram que, inclusive, crianças pequenas que têm uma alta regulação emocional, elas conseguem fazer uma transição melhor de utilizar a tecnologia, né? Então, ela não apresenta tanta frustração, ela não fica tão irritada, ela não tem aquela birra, né? Ao contrário de crianças, né? Porque esse estudo comparou 3 grupos de crianças, né? Crianças com baixa regulação emocional, média e alta, fazendo o mesmo estímulo, então, de tirar a tela. Que eles quiseram comparar como que essas crianças iam reagir, né? E essas crianças de maior regulação emocional, elas conseguiram fazer uma transição mais suave ou mais saudável da tecnologia. Então pensa aqui comigo, será que é mesmo a tela ali que tá causando problema ou a gente não tá olhando para o quanto que essa criança ou esse adolescente até é capaz ou não de conseguir regular suas emoções ao ponto de conseguir sair da tela, né, quando está demais, ou quando a pessoa está lidando com uma sensação triste, aí, né, aqueles comportamentos evitativos de procurar drogas, pornografia, e o celular também, né? Então, eu acho que é da gente poder pensar que ao longo do tempo, se essa criança sistematicamente tem acesso ao celular para regular as emoções ou para evitar uma frustração, evitar um tédio, a gente pode pensar assim que isso é problemático, né? Mas a gente precisa primeiro apostar e fortalecer a regulação emocional. Porque a tela ali, ela não tem o poder de fazer nada a não ser que eu faça, né? Ou a criança também, claro, né? Mas eu digo eu enquanto adulto, né? Então, acho que é da gente poder pensar também
que sim, a tela, né, é capaz de poder prejudicar, justamente porque a criança perde a oportunidade de poder regular as emoções de uma forma saudável, mas também tem um outro lado, o quanto que essa criança já inicialmente consegue se regular ou ela não consegue se regular, e isso também vai ditar se ela vai conseguir, né, ter um uso mais saudável ou mais prejudicial. E, na verdade, a gente sabe que não tem mais volta. Nós não vamos voltar mais para aquela geração anterior, que eu acho que foi a última nossa, que brincou na rua, né? Que jogou bola, jogou taco, né? Peão. Isso não existe mais. Então, essa adequação, que eu acredito que seja principalmente das famílias, de serem psicoeducadas ou, de certa forma, por uma autorresponsabilidade, entendendo que se eu decidir ter um filho, tanto criança quanto adolescente, vai me dar um trabalho e eu preciso sim estudar sobre o que está permeando aí a sociedade, né? Em relação, por exemplo, ao uso das tecnologias, o que nós temos aí de artigos científicos, né, de pesquisas, o que de fato se defende como algo bom, positivo, né, e adequado, e algo que já passa dos limites, né, com relação a tempo do uso das telas, né, e também com relação ao quanto essas crianças, elas não têm a capacidade, elas mesmas, de avaliar se é bom ou não. Então, existe sim uma necessidade de um suporte. O que eu fico pensando? Que a criança que está no restaurante fazendo a birra, por exemplo, ela não começa fazendo a birra primeiro no restaurante, né? Ela talvez já vai ter um comportamento em casa que os pais, às vezes pais ou permissivos demais ou pais ausentes demais, não estão fazendo o seu papel. Isso é algo que eu acredito bastante. O problema, ele não começa com a criança. Esse problema começa com os pais que não sabem, de fato, como falei anteriormente, fazer o seu papel. E tem duas coisas que são diferentes, né? Aquilo que é aceitável para uma criança, e eu concordo plenamente contigo que hoje, mais ainda, pela velocidade das coisas, a falta de tempo dos pais de estarem presentes com seus filhos, que não é o presente cada um numa tela e a criança brincando sozinha, jogada, isso não é presença. Então, o que está faltando? Está faltando uma conscientização desses pais de estarem ali mais presentes e também a gente poder entender o que é aceitável para uma criança de determinada idade, né? Por exemplo, num restaurante ou fazendo uma determinada birra, e o que a gente pode já pensar em algo problemático. Porque realmente as crianças, talvez elas não estão tendo espaço para serem crianças, porque os pais estão sem paciência, né? As pessoas, elas não estão mais conseguindo se conectar com os filhos. Isso eu vejo bastante. A gente escuta muito isso, né? Que a vida é corrida, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, então é mais fácil dar o celular ou dar o tablet para poder fazer as outras coisas da casa. Mas voltando para o que tu disse, né? Qual que é o papel do pai e da mãe que decidiram ter um filho? O principal papel é educar esse filho para que ele cresça e se torne um adulto funcional. Para isso, ele vai precisar que os pais estejam presentes. Então, o celular acaba sendo visto muitas vezes como uma desculpa de uma falta que os pais estão tendo ali de educar esse filho, de estar presente, de entender o contexto e de realmente educar essa criança. Até porque, assim, uma criança de 1, 2, 3, 4 anos não pega um celular sozinha para utilizar. E nem fica ali X horas sozinha num telefone, isolada, sem que alguém tenha permitido. Eu acredito que sim. Inclusive, o próprio uso dos adultos, né? Porque se a gente for pensar que as crianças modelam o comportamento, né? Qualquer tipo de comportamento, e o de telas não vai ser diferente, né? Então, muitas pesquisas atuais, inclusive, têm chamado para a gente poder refletir sobre o nosso uso enquanto adultos, né? Porque essas pesquisas mostram que os pais de crianças que usam muito, essas crianças também tendem a usar bastante. E o contrário também, né? Especialmente ali na primeira infância, né? Então, eu acho que realmente, assim, não tem volta e a gente vai ver cada vez mais tecnologias, né? Tanto que do ano passado para agora, o uso, por exemplo, de inteligência artificial foi muito grande, assim, né? Exponencial de tantas plataformas que a gente tem. E eu acho que sim, a gente precisa pensar que
o problema não é a tela em si, mas é como que a gente vai utilizar, né? A gente pode utilizar de formas que são mais positivas e a gente pode fazer um uso que não é tão benéfico, né? Só que muitas pessoas às vezes não levam tão a sério, né? Essa questão de poder prevenir, né? Muitas pessoas chegam já, eu acho que isso é uma questão muito cultural, assim, né? Aqui no Brasil, de tratar já quando a coisa já tá muito difícil, né? E por que a gente não pode prevenir, né? Ou seja, fazer um uso mais saudável e pensando também em evitar esses riscos, né? Que é esse vício, assim. Então, assim, se eu fosse dizer para vocês qual que é o pior uso de telas que alguém pode fazer, ao meu ver, é fazer um uso para fugir do que sente. A tela como um refúgio de um problema psicológico. Isso, né? De um problema psicológico grave, assim, né? Ou de emoções que não sabe lidar, ou para, por exemplo, eu tô em conflito com meu parceiro. Fico na tela em vez de conversar com ele, Fazendo comparações com outros casais, com outras pessoas. fazendo comparações com outros casais, outras pessoas, né? Ou, tipo, essa questão da criança também. A criança tá incomodando, entre aspas, no restaurante. Eu dou a tela, né? Então, a minha visão, assim, é que se a gente não olha para outras coisas, a gente fica muito limitado, porque a tela, ela é um mero recurso dentro de tantas outras coisas, né, que a gente pode pensar até que a tela, ela é tipo a ponta do iceberg, de tantas outras coisas que a gente tem que lidar, mas às vezes a gente não olha, a gente coloca embaixo do tapete, né, só que, como eu digo, chega uma hora que tá tão cheio de coisa debaixo do tapete que a gente tem que tirar, senão o negócio vai ser pior, né? Então eu acho que é da gente poder refletir que vamos pensar aqui, por exemplo, o uso de drogas, né? Tá, o uso de drogas é um assunto super polêmico e adolescentes não deveriam usar drogas, certo? Banir, né, ou criminalizar o uso de drogas não evita e não tá fazendo com que adolescentes usem menos, certo? O que tá faltando aí? E a gente pode trazer esse assunto também para as telas, porque tem essa onda de querer banir as redes sociais, de não dar celular até os 14, 16 anos. Só que banir, para mim, é de novo tampar o sol com a peneira, né? É usar uma medida super restritiva ali para não olhar para o problema exatamente que a gente está vivendo, né? É tipo assim, não, o negócio tá tão difícil que a gente precisa eliminar. Só que não tem como. Porque, ok, pode ser que o meu filho não tenha tela, mas o coleguinha vai ter, né? O vizinho vai ter. E aí, como é que fica isso, né? Então, eu sou, inclusive, contra esse movimento de banir ou de evitar ou de restringir, porque nunca funcionou para nada, ao meu ver. Por que que se acha que agora, em relação ao uso de tecnologias, vai ajudar? Na verdade, a gente pode pensar que sim, as crianças e adolescentes não têm aquela compreensão ou aquele entendimento do que está ali, né? Só que se tu tira e não educa, de novo, tu tá colocando, né? Tu tá tentando tampar o sol com a peneira. Porque muita gente argumenta assim, ó. Vamos banir as redes sociais, porque lá tem bullying, tem racismo, tem xenofobia, tem vários tipos de coisas que os adolescentes podem vivenciar que pode levar ao sofrimento, né? Questão de autolesão, comparação entre meninas, né? Ok, eu concordo, existem esses conteúdos, e dá para pensar que as redes sociais precisam ser mais regulamentadas para evitar esse tipo de conteúdo. Só que pensa aqui comigo, bullying, racismo, xenofobia, tudo isso existe offline também. Então não é algo que é exclusivo da tecnologia. Se a gente não conversa e não olha para esses problemas no offline, igual a gente vai estar só reproduzindo um comportamento que é de silenciamento. Silenciar no sentido de evitar que eles usem, silenciar o sofrimento deles. E isso não ajuda, né? Como psicólogas aqui, a gente sabe, né, o quanto que é importante a gente dar voz para o sofrimento e dar voz para espontaneidade também. Porque aquela menina que tem problema de autoestima e ela procura conteúdos que vão reforçar esse comportamento dela, ela precisa ser ouvida. Não precisa que alguém arranque o celular dela e jogue contra a parede. Ela precisa de um espaço de autorreparação, um espaço de acolhimento, de escuta. E, na verdade, o que acontece? É muito mais fácil banir do que os pais se responsabilizarem. Vamos pensar falando em menor, né? Menor de idade.
Quando tu tem um menor em casa, tu tem sim que saber o que o teu menor tá fazendo no telefone. Esse é o ponto. E outro ponto que tu trouxe também sobre a questão da autorregulação. Posso dar um exemplo vívido, né, em relação a pacientes. Pacientes com a mesma faixa etária de idade, adolescentes, um paciente ali, né, X, com uma família funcional, que psicoeduca, que ajuda, que orienta, que é presente, que monitora. O paciente, por vezes, ele nem tem vontade de estar utilizando as telas. Ele consegue lá jogar o futebol dele, fazer as outras atividades extra que ele tem da escola, né? Com muita maestria. Sem a necessidade de que os pais, né, precisem ir lá cobrar, né? Não fique no celular ou bloquear o seu celular. Já um outro contexto familiar de pais negligentes, né? O paciente vive uma realidade completamente diferente, exposta diariamente a muitas horas às telas, sem controle nenhum dos aplicativos, conteúdos. E esse perfil de paciente já é completamente desregulado, com comportamento autolesivo constante e com a necessidade de fazer comparação diariamente, de não ter identidade, de ver algo ali que está surgindo na internet de moda, vai lá e começa a ser daquele jeito. Agora tem uma outra moda, aí muda e vai ser conforme aquilo que está acontecendo. Então, assim, sem subjetividade, né, sem individualidade e com a autoestima completamente fragilizada. Então, veja bem, o contexto familiar, social, cultural dessas pessoas faz toda a diferença também no como elas vão utilizar esse recurso, porque a tela, televisão, tablet, celular são recursos, não são algo que estão ali para prejudicar. Bem pelo contrário. Até se a gente parar para pensar, hoje as escolas, boa parte das escolas particulares, por exemplo, há necessidade do uso de tela. Por quê? Tu vai receber os materiais das provas, dos trabalhos, por onde que tu recebe? Pelo e-mail, pelo aplicativo da escola. Então, como é que tu vai simplesmente tirar a tela? Não é um caminho mais adequado. É que tem a questão da regulação emocional dos pais também, né? Então é muito mais fácil para um pai de uma outra geração, onde não existia nem celular, nem internet, nem nada disso, dizer para um filho: ah, tu só fica nesse celular, tu não quer estudar, tu só fica aí nesse celular. Tá, mas esse celular, né? A visão generalizada que tu falou, generalista, né? De que, tá, mas o que é que ele tá fazendo no celular? Porque, por exemplo, hoje em dia, as crianças já não se encontram presencialmente como era na nossa época. Os encontros, As né? jovens senhoras. Então, jovens senhoras que somos, na nossa época, a gente ia na casa das coleguinhas. Hoje em dia, é grupo do WhatsApp. Ninguém mais vai, assim, na casa dos amigos como a gente fazia. Então, assim, tu vai ficar nesse celular. Mas se não for isso, por onde que um adolescente vai se relacionar com seus colegas? Adolescentes precisam socializar, né, com seus colegas, então, com seus amigos. Por onde que ele vai fazer isso? Se esse pai não consegue enxergar que existem coisas diferentes dentro desse celular. Então, precisa ter esse cuidado de saber o que o seu filho está fazendo, mas proibir, como tu disse, a gente já sabe que não funciona, nunca funcionou e vai continuar não funcionando. E, inclusive, isso que tu falou já que é muito importante, porque tem muitas pesquisas que mostram que crianças que vivem num ambiente que é acolhedor, que é afetivo, que coloca limites de uma forma também a dar voz para essa criança e para esse adolescente, eles tendem a ter menos risco de ter um uso problemático, que é o que hoje a gente considera do vício. Né? Inclusive tem uma pesquisa bem importante, assim, né, que reuniu vários artigos e eles chegam a essa hipótese, né, de que muitas crianças, por vivenciar um ambiente caótico, né, a gente pode pensar que o ambiente pode ser até a escola, eles tendem a usar o celular justamente para fugir dessa realidade, né? Só que daí a gente pode até pensar, tá, ele tá fugindo ali, mas o que ele tá fazendo? Porque se ele tá usando o celular ou computador, enfim, ou até um videogame, né, para interagir, para conhecer pessoas que podem ajudar ele, para buscar informações, será que isso é ruim, né? Só que, por exemplo, uma criança que vive num ambiente que tem violência, né, tanto de ele sofrer violência quanto de ver alguém sendo agredido, né? Vamos pensar que a tendência
é que essa criança, esse adolescente, procure esse tipo de jogo, esse tipo de desenho, mesmo que não, né, conscientemente, vamos dizer que é algo que vem no automático, né? Porque a gente tem uma lente da qual a gente visualiza a vida, né? Então, tudo que a gente está vivendo dentro, a gente vai colocar para fora. E o celular é tipo uma tela em branco, se a gente for pensar, né? E porque tem tantos conteúdos e tantas ferramentas e tantas coisas disponíveis, hoje é muito fácil da gente poder cair num conteúdo que vai, né, reproduzir e vai alimentar muitos padrões disfuncionais, né, de lidar com as emoções, de lidar com os relacionamentos, né? E isso desde crianças até adolescentes, né? Então, eu penso muito que a gente, enquanto psicólogos, a gente vê, né, é muito claro, assim, os pacientes que por ter uma relação mais positiva com pais, né, e também com colegas, né, na escola, porque a gente sabe o quanto é importante isso na adolescência, a tendência é que eles consigam fazer um uso mais positivo do celular, né? E o contrário também é verdade, no sentido de aqueles que têm mais dificuldade ou que não encontram um lar acolhedor, ou que sofrem bullying, ou que têm dificuldades no ambiente escolar, a tendência é que eles procurem esse resgate, até um pedido de ajuda dentro das telas. Só que a gente sabe que nem sempre eles vão conseguir aquilo que eles procuram ali, né? Até porque a criança e o adolescente, naturalmente, ele vai procurar aquilo que ele já conhece. Isso. Ele se identifica também de alguma forma com aquilo que ele conhece. Então, se ele vê briga dentro de casa, xingamento, violência, preconceito, dificilmente ele vai pegar o celular para buscar coisas. Ah, como faço para melhorar minha autoestima? Como faço para ser feliz? Não, ele vai procurar coisas obscuras também, Uhum. porque é aquele meio que ele está vivendo. Isso. A gente busca o que é familiar, Isso. não o que é saudável, Isso. tanto na tela quanto fora Quanto dela. fora, A pessoa exato. que sofreu abuso, ela vai inconscientemente buscar relacionamentos abusivos, Isso. porque aquilo é familiar para ela. E as telas são, como a gente disse, é só mais uma coisa, é só mais um recurso. Então ela vai procurar isso dentro ou fora das telas também. Eu achei bem interessante, Sofia, isso que tu falou sobre o celular ser uma tela em branco. Fiquei visualizando e pensando, por exemplo, quando a gente fala da criança e a introdução alimentar. A gente sabe que a introdução alimentar, ela começa na barriga da mãe, certo? Só que o que que acontece? Qual é a diferença ali da criança que vai comer o doce e a criança que vai comer o legume? Quem vai dar para ela que vai fazer a diferença. Se ela não conhece o açúcar até os 5, 6 anos de idade dela, porque nenhum adulto veio e deu o açúcar para ela, como é que ela vai saber se é bom ou ruim? Independente da introdução alimentar dela ter começado na barriga, ela não conhece. Né? Então, até na internet a gente vê vários videozinhos bem bonitinhos, assim, de um chocolate, né, e um brócolis, e a criança opta pelo brócolis. O que que isso significa? Que os pais fizeram um bom trabalho, né, de cuidar a questão alimentar dessa criança ali, nesses primeiros anos de vida, que é super importante, e não dando ali o alimento que vai prejudicar. A mesma coisa, o uso de telas. Então, se eu oriento meu filho, se eu estou presente, se eu permito e deixo que ele tenha um espaço para ser criança, se eu dou voz para essa criança, esse adolescente, se eu percebo as emoções no meu filho, porque o que que eu percebo muito hoje, atendendo crianças, mais adolescentes, né? Mas atendo também criança. Os pais estão distantes, os pais não conhecem seus filhos, não sabem o que os seus filhos gostam, o que que os seus filhos estão sentindo, porque nós temos crianças e adolescentes dos quartos. Nós não temos mais aquelas crianças que estão envolvidas brincando na sala, assistindo algo junto com os pais e todo mundo conectado. Nós não temos mais isso. Então, acredito que o telefone, como uma tela em branco, seja justamente sobre isso. Essa rede de apoio fragilizada, distante, né, que não está conectada, que acaba fazendo com que a criança que não tem recurso psíquico ainda fique vulnerável. Ao mesmo tempo que esses pais, né, eles... Vou problematizar um pouco aqui nessa questão, assim. Esses pais que não conhecem os seus filhos e não entendem o mundo deles,
e não conseguem empatizar, não conseguem acolher, não conseguem ensinar essa regulação emocional, será que eles também não têm essa dificuldade? Com certeza. Né? E aí, como é que eu vou dar pro meu filho algo que eu não tenho? E não numa questão de culpabilização, assim, né? Porque eu acho que dentro desse tema das telas, a gente tem muitos responsáveis que precisam atuar para que a gente tenha uma relação mais saudável com as telas, não só nós adultos, mas as crianças também. Mas eu acho que é da gente poder pensar que nós adultos precisamos primeiro cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? É que nem a questão da máscara que cai no avião. Por que eles instruem pra gente colocar antes na gente e depois no outro? Porque se eu não tá colocar no outro, eu não vou conseguir nem ajudar o outro e nem a mim mesmo, né? Então, muitas vezes, e eu vejo isso muito, que os próprios pais já estão fragilizados e essa geração, ela já vem também, né, mais de crianças e adolescentes, né, de estarem muito fragilizados justamente porque o ambiente ao redor está muito fragilizado também. Claro que a nossa geração, né, tipo, a nossa idade também, a gente tá no movimento de poder buscar mais saúde mental, exercício físico, né, aquele movimento wellness que tá super em alta, né, e eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que isso é algo que precisa se estender para outras gerações também, né, tanto para pessoas de mais idade, mas também de poder, ok, como que eu posso ensinar o meu filho desde cedo, né, porque a gente pensa assim, ó, tu falou da questão da dieta, né, por que que a gente ensina desde pequeno que tem que ter uma alimentação saudável, né? Que, ok, a gente vai comer um doce e não é o fim do mundo, né? Por que que em relação às telas não pode ser assim também, né? Porque se fala, não dê telas, telas causam autismo, excesso de telas causa depressão e tudo mais, tá? Mas vamos abrir um pouco. Por que que a gente não começa a falar sobre um uso saudável, um uso equilibrado? Porque não tem como a gente viver numa bolha sem telas. A gente vai ficar isolado de todo mundo. E, Sofia, falando nisso, tu comentou antes que tem uma questão de faixa etária. O que que é adequado para cada faixa etária para que a gente possa orientar os pais e mães, né? Tem isso? Como é que funciona? Existe uma direção que eles podem seguir? Uhum. Eu acho que para além da questão do tempo de tela, né, que hoje as diretrizes elas focam muito na questão do tempo, né, e eu não vou nem me deter tanto nisso, porque eu acho que é muito difícil, né, dos pais seguirem e conseguirem controlar o tempo. Então, eu acho que é muito mais produtivo e mais fácil de poder pensar em práticas em relação ao contexto e o conteúdo, né? Na primeira infância, é muito positivo que os pais possam colocar conteúdos de baixo estímulo, né? Então, aqueles que eu comentei antes, mais lentos, né? Que possam ter algum conteúdo educativo, né? Então, por exemplo, se tu tá no momento de ensinar o teu filho sobre regulação das emoções, coloca o Daniel o Tigre, né? Que é um desenho super fofo que fala sobre emoções, né? Então, não é que tu vai dar pra tela o poder de educar o teu filho, mas é de potencializar algo que ele já está aprendendo na vida real, entende? Sempre que possível, usar junto com a criança, né? Para que essa experiência ela seja interativa. Porque a gente sabe que quando as crianças são pequenas, elas precisam dessa interação com os adultos, né? Então, hoje nós temos inclusive pesquisas que falam que crianças que usam junto com adultos e que têm acesso a conteúdos educativos têm melhores desfechos, né? Ou seja, menores resultados no desenvolvimento da linguagem e das emoções. Então, a tela não faz de todo mal, né? A tela não é inerentemente ruim, eu quero deixar isso bem claro aqui, né? Porque eu sei que tem um papo muito forte de dizer que as telas são ruins, são o vilão da história. E não, a forma como a gente vai utilizar ela vai ditar se vai ser boa ou não. Então, né, até os 6, 7 anos nesse sentido, acho que um outro marco importante é quando se dá um celular para essa criança, né, que ela vai ter o celular próprio. E aí os pais vão precisar instalar controles parentais, né? Então tem o Family Link, que é um aplicativo que a gente pode monitorar tanto pelo celular da criança quanto pelo nosso, em que tu pode bloquear o tempo, tu pode bloquear aplicativos, pode ver o que a criança acessou e tudo mais. E sempre, né, estimular esse uso mais educativo, que possa estar ajudando, que possa estar ensinando, né, evitar, na primeira infância especialmente, né, vídeos muito curtos, né, tipo TikTok, Instagram,
porque eles dão muitos picos de dopamina no nosso cérebro, né? E isso, para uma criança muito pequena, tende a aumentar o risco de vício, tá? Isso já está bem documentado na literatura também. E na adolescência, assim, eu acho que tem a questão do videogame e das redes sociais, que é um marco, assim, né? Então, os meninos, eles tendem a usar muito mais o videogame e as meninas as redes sociais. E aqui, eu acho que para além se permite ou não usar, ou deixa utilizar, é a conversa, né? Então, aquilo que a gente estava conversando antes, assim, né? Que tipo de jogo que teu filho se interessa? Ele joga com outras pessoas, tá? Mas quem que são essas pessoas que ele tá jogando, né? Ensinar para ele que tem pessoas que não são muito legais, que podem estar do outro lado da tela, fingindo que são crianças ou adolescentes, né? Ensinar sobre proteção de dados, não fornecer CPF, endereço, que tem pessoas que querem ameaçar para conseguir fotos íntimas, especialmente de meninas, né? Tem tantas camadas aí por baixo que se eu for começar a falar que tudo isso, o videogame vira desse tamanho, né? Nas redes sociais também, o conteúdo ali que tá sendo colocado, né? E eu acho que, assim, eu tenho que parabenizar, inclusive, né, especialmente a Meta ali e todas as outras ferramentas de rede social, porque muitas delas têm feito movimentos importantes de poder tornar esse ambiente mais saudável para os adolescentes, né? Embora se tenha esse movimento, tipo, vamos banir redes sociais até os 16 anos ou 14 anos, dependendo do país, mas não dá para recriminar, até porque muitas dessas plataformas estão fazendo movimentos interessantes. Tanto que esses dias eu até testei, eu coloquei assim no TikTok uma hashtag, tipo, menina muito magra, em inglês, né? E apareceu assim, você está passando por alguma dificuldade, né? Aqui tem vários links, né? Ou tipo, fale com alguém, né? Ou você pode contratar um profissional, ou o que é um problema de autoestima. Então, eles estão também utilizando a plataforma para psicoeducar, né? Então, tem muitas barreiras, né, em relação ao que eles podem, as meninas especialmente vão ter acesso ali, mas ainda é muito falho, né? Tanto que tem pessoas que criam perfis fake para poder testar sendo adolescente e vem muitos conteúdos, né, completamente inadequados, assim, estimulando violência, estimulando acesso à pornografia, né, bullying, crimes, né? Então, eu acho que nessa fase, quer dizer, em todas as fases, né, a comunicação, né, conversar com essa criança, tá interagindo e tá muito atento a esse padrão. Será que esse adolescente, essa criança tá usando para fugir de alguma coisa ou porque tem alguma coisa que tá difícil? Né? Ou ela tá num momento de vida, né? Tipo assim, uma adolescente que começa a ter acesso à pornografia. É muito polêmico, né? Se a gente for pensar. Pode levar a um vício. Mas aí eu volto umas casinhas. Por que ele procurou a pornografia? Ele tá começando a ter curiosidade, né? Pela sexualidade. Ele tá vendo que o corpo dele, né? Ele sente coisas. E cadê a sociedade, os pais, as escolas ensinarem sobre essas coisas, né? E que a pornografia é uma forma completamente distorcida da gente poder lidar com a nossa sexualidade, né? Então, eu acho que tem tantas coisas que a gente precisa voltar algumas casinhas, né? Mas se eu for resumir assim, é muito a comunicação entre pais e filhos e também escolas e crianças e por que eu estou usando, né? O que me leva a utilizar, mesmo que num padrão que eu não tenha tanta consciência, assim, nossa, estou triste, vou mexer no Instagram porque eu não quero olhar para essa tristeza, sabe? Avaliar a causa raiz e não o sintoma. É o que a gente faz na psicologia, né? Isso. Não só nas telas, mas fora delas Uhum. também, mas nelas também. É bem importante isso que tu está trazendo. E voltando um pouquinho para a gente ampliar essa visão, né? Que é muito do que tu está trazendo. Que benefícios que tem, então, o uso de telas? Porque a gente só ouve o que é negativo, a questão do vício, da dopamina, de superestímulo, de tudo que traz de malefícios, né, para uma criança e para um adulto também. A gente nem entrou ainda, né, na questão dos adultos. Mas tem, então, benefícios? Uhum. Eu acho que casa muito com o nome, né, do podcast. Vamos desconstruir essas caixas, então, né? Porque a gente vive, sim, num momento em que é muito terrorismo, né, em cima desse assunto, assim.
E claro que eu entendo, por um lado, esse tema, assim, ser tão latente, né? As pessoas estarem falando, mas falar só um lado da moeda é muito conveniente, e vende, né? Vamos dizer assim. Mas eu tô aqui também para advogar pelo diabo e falar bem sobre as telas, né? Que é o que as pesquisas, inclusive, estão mostrando. Bom, nós sabemos que tem esses usos, né, que daí é muito além do tempo, né, gurias? Eu acho que isso é algo bem importante, que é justamente focando nesses conteúdos e o que a criança, adolescente ou até nós adultos estamos fazendo ali, né? Então, assim, quando uma criança ou adolescente consegue ter acesso a um conteúdo que seja educativo, que seja informativo, né? Até se a gente for pensar, utilizar um videogame com amigos, né? Em que tu tá interagindo ali, né? Isso é muito positivo, né? Tanto que tem algumas pesquisas mostrando que crianças ou adolescentes que usam videogame, algumas delas têm, inclusive, as funções executivas melhores depois, né? E não piores, como muitas pessoas falam por aí, né? Então, acho que é da gente poder pensar numa visão bem mais macro, assim, né? De que tudo depende do conteúdo que eu tô vendo ali, desse contexto que eu tô utilizando, né? Então, eu acho que é da gente poder pensar em relação ao conteúdo, se ele é educativo, se ele tá me beneficiando de alguma forma, né? E claro que isso exige também um autoconhecimento. Por quê? Um adolescente que tá ali com problema de autoestima e ela busca conteúdos assim na rede social, será que ela percebe que ela tá fazendo mal para ela mesma? Né? Então, eu acho que isso é importante também de estimular o autoconhecimento, assim, né? Então, de poder procurar ajuda, inclusive, se os pais estão com alguma dificuldade em relação a essa criança ou esse adolescente, né? Mas se é um adolescente que tem essa consciência crítica, que os pais conseguem falar e, né, e eles escutam, eles estão disponíveis também para poder ter essas trocas, né, e discutir de uma forma saudável, esse conteúdo também, ele vem para potencializar, né, dependendo o que for, essa experiência desse adolescente, né? Então, nas redes sociais, eu acho que é um pouco mais delicado por conta do algoritmo, assim, né, que ele vai puxar muitas coisas. E se a gente for pensar também, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas para mim é uma coisa que, assim, ó, me assusta muito. A gente tá aqui conversando sobre um tema, do nada aparece ali no meu celular. Tô conversando sim. sobre cadeira, Sim. né? Ah, eu vou comprar uma cadeira igual a essa. Do nada me aparece depois um O patrocinado anúncio. de uma cadeira, sabe? É assustador. Me assusta, né? E eu não sei como que acontece isso, o que que eles estão fazendo com a gente, mas enfim, né? Então, Mas já acho... aconteceu contigo de tu tá pensando numa coisa e aparecer no celular? Sim. Esse aí foi bem assustador pra mim, esse aí eu não nossa. vi ainda. E eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Já, não, eu acho que eles devem ter algum controle sobre a nossa mente. Não, eles começam, é muito louco isso, porque se a gente for pensar que eles estudam o padrão de consumo, Sim. né? Eles conseguem prever o que a gente vai gostar ou não, né? Então, são feitas muitas pesquisas, né? Para poder explorar, né? Até daqui um ano, o que a gente vai estar gostando ou não. Então, é bem comum, assim, se a gente for pensar, embora seja assustador, mas o algoritmo, ele acaba abrindo um pouco mais esse risco, assim, né? Então, embora eu acho que a rede social deve ser utilizada, mas com esse senso crítico, assim, que existe um algoritmo, né? Tanto que às vezes as pessoas nem sabem o que é um algoritmo, né? Então, a gente precisa também ampliar e discutir que tem ali dentro de redes sociais e também de jogos mecanismos para fazer a gente ficar ali e reforçar esse uso, né? Nos jogos também. Né, tem um termo que se chama gamificação, que é de poder colocar dentro de jogos estratégias para que tu fique, para que tu volte. No outro dia, tu ganha 5 moedas se tu ficar tanto tempo, ou, né, enfim, é uma coisa que estimula a tua volta, né? Então, eles querem que tu fique cada vez mais ali dentro. E os adolescentes e crianças precisam também entender que existem esses artefatos dentro desses aplicativos, né, para que eles possam também fazer um bom uso, assim. E eles só vão saber se eles forem orientados. Isso. E tu falando agora me fez pensar algumas coisas aqui que eu acredito que são polêmicas também, mas é uma opinião pessoal, mas que eu acredito que faça muito sentido, que nem todo mundo nasce para ser pai e mãe. Uhum. Porque quando a gente para pensar nesse leque de coisas que devem ser feitas sobre psicoeducar, ensinar sobre pornografia,
né? Consequências, por que não usar? Tudo isso leva tempo, né? Energia, disponibilidade. E aí, pensando em tudo que a gente falou anteriormente, de o quanto esses pais estão disponíveis para psicoeducar esses filhos, esses adolescentes. Na verdade, não estão, porque, né, os dados mostram para nós, né, o quanto essa visão negativa do uso de telas, tendo tantos recursos também positivos, é porque essas crianças, esses adolescentes, eles não estão sendo orientados para usar da maneira correta. Então, pensando nos aspectos de saúde mental e uso de telas, como tu falou anteriormente, né, Sofia? Esses adultos também estão desassistidos. Mas vamos pensar aqui, se eu sou um adulto e eu decido colocar uma pessoa no mundo, eu tenho que entender que colocar um filho no mundo não é só ter um filho. Eu vou ter que abdicar de muita coisa, eu vou ter que disponibilizar o meu tempo, muitas coisas vão mudar. E aí, pessoas que não estão disponíveis para fazer isso, elas têm que se conscientizar e pensar: então, olha, eu nem vou ser pai e mãe porque eu não tenho características para isso, ou eu não quero viver a fatia ruim, negativa de criar um filho, de colocar um filho no mundo, mas também de educar numa sociedade que vai ter a tecnologia, que vão seguir tendo influências positivas e negativas, mas se eu não estou disponível para educar, para ensinar, eu não devo ter filhos. Por quê? Porque aí a gente vai continuar tendo, e daqui para frente muito pior, gerações doentes, pessoas que estão com comportamento autolesivo, pessoas que vão se utilizar do recurso suicídio para acabar com seus problemas, mesmo que isso não acabe com o problema, né? Então, acho que a problemática, ela vem muito lá de trás, né? Como tu falou, vamos voltar a algumas casinhas de que quero ter filhos, ok. Então, assim, assume a responsabilidade do que é ter isso. Ou se não, seja sincero e honesto consigo mesma de não ter. E não, então, assumir todas essas responsabilidades que nós estamos falando aqui. Porque ter um filho não é simplesmente ter uma pessoa e ali... Vamos pensar um exemplo agora. Às vezes, né, tem muitos pais que querem transferir a responsabilidade de criação e educação para a escola, né? Aí chega lá a criança em casa com alguma dificuldade. Ah, mas a escola não está ensinando, né? A escola não está fazendo o papel dela. Tá, só um pouquinho. Qual é o papel da escola e qual é o teu como pai e mãe? O papel da escola não é educar teus filhos. O papel da escola é um tipo de educação e orientação de ensino, né? Não é a pessoa, a escola não é a pessoa, o lugar que vai ensinar o teu filho a ter valores, né? Que vai ensinar o teu filho aquilo que é o certo e errado. Isso é em casa que se aprende. Então, acho que tem muita coisa por trás de pessoas adultas que não estão se responsabilizando quando colocam alguém no mundo em relação a todas essas problemáticas, né, de saúde mental, de uso de telas e tudo que a gente está falando. E Sofia, para a gente poder ajudar os pais que estão sofrendo com isso, sem saber o que fazer direito, né, com seus filhos, eles olham que os seus filhos estão o tempo inteiro no celular, eles sentem que eles perderam o controle, que eles não sabem o que está acontecendo. Como é que eles vão saber se o seu filho está viciado em telas, se o seu filho está tendo um padrão disfuncional ali de uso de telas, ou se é normal o comportamento dele? Como é que os pais podem ter uma noção de se eles têm um problema mais grave ou se está tudo dentro do esperado? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, né? E da gente poder realmente pensar. Por quê? Ficar muito tempo na tela não quer dizer que tem problemas, né? Eu acho que essa é uma questão bem importante da gente pontuar. Uma criança que fica muito tempo na tela, claro que ela está mais em risco de ter acesso a conteúdos inadequados, a perder oportunidade de coisas da vida dela que são importantes, né? Tipo brincar livre, interações sociais, até tempo de poder fazer, né, as questões de educacionais, assim, de tema de casa, né? Mas o tempo em si, ele é uma das questões só, né? Então, o que que os pais precisam atentar? Quando eles sentem que, tipo, perderam a mão ou não estão conseguindo lidar, ou, né, aquele uso já é uma questão na família, né? Tem várias questões que a gente precisa atentar, e algumas delas são, se o filho, ele tem muita dificuldade de ficar longe da tela,
né? Ou ele quer sempre estar com o celular perto, ele sempre quer ter um videogame junto. Esse tema das telas é uma discussão na família, né? Ou prejudica as interações dentro da família. Se tem um uso para tentar lidar com lidar não, né? Para tentar lidar com as emoções, né? Então essa fuga, né? Essa evitação da realidade para poder usar esse celular ou esse videogame, tablet, enfim. Essa questão também da intensidade, né? Por exemplo, óbvio que o tempo, ele é uma das medidas, né? Mas, por exemplo, se o adolescente ou a criança quer usar cada vez mais, isso é um indicativo, né? De que a gente precisa daqui um pouco olhar mais a fundo, né? Mas o que eu diria para as famílias, assim, é que o celular, ele é a última coisa que eles precisam se preocupar. Eles precisam olhar outras coisas antes, né? Porque se tu tira o celular, o que fica no lugar se tu não ajuda, se tu não acolhe, se tu não mostra afeto, se tu não tenta questionar, entrar no mundo daquela criança, daquele adolescente, né? Ou se tu não ajuda ele a regular as emoções da forma saudável, né? Então, esses aspectos eu acho que precisam ser avaliados, né? E claro que quando a gente está com dificuldade, a gente pode e deve buscar ajuda, né? Porque nós, por exemplo, psicólogas, somos as especialistas para lidar com questões de saúde mental, de dificuldade de vício, de problemas de regulação emocional. E muitos pais, às vezes, acham que é uma fraqueza levar o filho no psicólogo, né? Ou eles irem no psicólogo, mas muito pelo contrário, né? Quem faz terapia, né, e a gente como psicólogo sabe o quanto que é beneficial esse espaço, né? Não só para reduzir um vício, seja isso na tela ou qualquer vício, mas para ter mais saúde mental, né? Para ter leveza, para ter relacionamentos mais positivos. E a gente levar o nosso filho para terapia na infância e adolescência, a gente tá ajudando uma vida inteira. É um ato de amor, de fato. É um ato de amor. Então, às vezes, se eu não tô conseguindo, posso procurar ajuda, né? E tem muitos profissionais capacitados, né, que podem e vão conseguir ajudar, né? Então, é prevenção, né? Levar para psicoterapia ou, né, numa orientação assim, uma criança ou adolescente é prevenção, né? Tanto a curto, mas especialmente a longo prazo, assim. E bem como nós falamos anteriormente, também para o público adulto. Quando a gente vê o adulto comendo o celular ali praticamente, né? Vivendo dentro do celular o tempo inteiro. Qual é o tipo de aliviador que ele está buscando ali dentro? Qual é a fuga dele? Assim como a gente pode parar para pensar quando a pessoa tem uma dificuldade alimentar, né? Então, ela se utiliza da comida como um recurso para tapar algum buraco, né? Para mascarar algum tipo de problema maior que ela tem. E eu sempre digo que eu sou suspeita de falar, até falo com os meus pacientes, né? Do quanto a terapia é sim um espaço de autorreparação, quanto a terapia sim faz bem. Nos dias de hoje, na verdade, a gente pensa, vamos procurar terapia só quando tem um problema de saúde ou quando alguém sinaliza que tem algo errado. Não, a gente pode procurar terapia quando a gente está bem, justamente para não ficar mal. Exato. Né? Porque nos momentos que a gente tá numa situação caótica, ou com alguém doente na família, é aí que as pessoas buscam, né? Só que daí, nesses momentos, elas vão ter que estar apagando incêndio. Isso. E aí, elas têm essa tendência a pensar, não, agora que eu tô bem, né? Depois de um certo tempo de terapia, agora que eu tô bem, eu não preciso mais. É que nem assim, agora que eu emagreci, eu não preciso mais da dieta. Isso. Né? Então, é uma coisa que não faz nenhum sentido. É na hora que tu tá bem que tu vai poder investir no teu autoconhecimento e entender os teus padrões. E as pessoas não sabem disso. A gente ouve tantas vezes de pacientes o nível de transformação que teve na vida deles por causa da terapia, que eles mesmos nos dizem, né? Nossa, eu queria que outras pessoas fizessem também terapia para elas saberem como que é esse processo, porque só vai saber quem fizer. Na verdade, eu penso que ter um filho hoje, a premissa básica deveria ser fazer terapia. Para dar conta de ter um filho, imagina, com as suas questões emocionais e o que vai se atravessar do teu filho também. Porque o filho vai crescendo, vai se desenvolvendo e também vai batendo certamente na pessoa que é mãe e pai,
as coisas que aquele filho está trazendo, né? Claro. As birras, né? Ou a parte de afrontar, Uhum. né? As necessidades daquele outro sujeito que é completamente diferente do pai e da mãe, apesar de ter saído do pai e da mãe. Os Isso aí. filhos são sintomas dos pais e das Sim. mães, né? Tu olha para Uhum. uma criança, tu sabe exatamente como é que é a relação dos pais, a relação em casa, quais são Isso. os valores deles, se eles são autoritários, se eles são permissivos, dá para ver direitinho, né, quando tu vê uma criança. E tu sabe que, na verdade, essa questão, às vezes, dos pais não levarem os filhos para terapia, e eu vejo como uma dinâmica bem comum, assim, de acontecer. Não levar, ou às vezes até mesmo a criança e o adolescente não permanecer na terapia, Uhum. por quê? A criança é a esponja do lar. Uhum. Então, a gente sabe que quando a gente vai trabalhar com o menor, a gente tem que trabalhar simultaneamente com a família, Uhum. com a orientação parental. Uhum. E na orientação parental que a gente vê o problema. Aonde a criança está com o sintoma Uhum. é na dinâmica ali na família. Então, às vezes, as famílias não querem Uhum. manter a criança quando elas começam a ser chamadas para a sessão. Ah, não. Ah, não, Uhum. vou tirar porque essa terapia não está funcionando. Quando pro elas meu filho. começam a ver que elas que são o problema, Eu vou tirar da terapia. Eu não sei se na tua prática clínica acontece isso, Sofia, de né, as crianças sumirem da terapia, os pais não levarem mais, porque assim, na minha realidade já aconteceu bastante vezes, assim. Olha, eu acho que é bem comum, né, se a gente for pensar que muitos pais, eles estão procurando ajuda, mas aquela parte da responsabilização que a gente faz na terapia, não só com uma criança, mas com o pai ou a mãe ali, ela faz parte do tratamento, né? E a gente, se a gente for pensar que a gente vê ali uma criança, né, 45, 50 minutos por semana, de toda uma semana que ela vive, né? Então, os pais, eles precisam estar sendo coadjuvantes desse processo e também colocando a mão na massa durante, né, a semana, assim, né? Então, é muito comum da gente ter que, né, falar da importância da frequência, né? De poder ter esses pais, assim, junto com a gente como nossos parceiros, assim, né? E eu acho que também de poder falar, olha, né? Às vezes eu sei que tu vai querer tirar o teu filho, porque é difícil também de tu olhar para essas questões, mas é justamente o momento que tu não deveria tirar. Às vezes falar, né, o óbvio precisa ser dito nesses momentos também, né, de poder nomear para esses pais o quanto que realmente pode ser difícil para eles verem que tem coisas nos filhos que eles também precisam mudar. Que a gente vai tratar ali com a criança, mas que em casa eles precisam fazer o dever deles também. Porque senão a gente vai estar só fazendo algo muito paliativo ali, né? Então, esse trabalho em conjunto, tanto até lidando com a questão de telas também, é junto com os pais, né? Porque a gente vai estar ali ajudando a criança, o adolescente em relação ao uso dele, mas os pais também precisam saber que tem conteúdos inadequados, que tem conteúdos mais legais, que tu pode estimular o teu filho a, por exemplo, jogar um jogo com amigos e poder, né, ter uma experiência super rica ali. Enfim, tu pode jogar ou ver um filme junto com o teu filho. Por que não utilizar a tecnologia para ter um momento de aproximação com o teu filho? Sim, até Sabe? porque a criança e o adolescente, eles estão ali se desenvolvendo e eles precisam desenvolver habilidades sociais. Uhum. E podem se utilizar do recurso da tecnologia para desenvolver essa habilidade também. Em relação à questão de atualmente nós termos aí uma geração que tem o QI pela primeira vez menor que o dos pais, as crianças com QI menor do que os pais. As pesquisas apontam isso. Tu acredita que tem a relação com o uso de telas, essa questão, ou não? Eu acho que pode ter para algumas crianças, né? E para outras não. Porque até se a gente for pensar, a questão da inteligência, ela entra também nesse espectro, por exemplo, de questão de saúde mental. E hoje, por exemplo, a gente vê muitas pesquisas que mostram que, por exemplo, alguns adolescentes vão ter mais risco de ter um uso problemático do que outros, né? Então, por exemplo, adolescentes que vivem num contexto mais caótico, né? As crianças que têm mais dificuldade de regulação emocional. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ter ali um único fator para explicar algo que é tão complexo quanto a inteligência ou a saúde mental, a gente está reduzindo a nossa capacidade como ser humano de poder pensar. E daí sim, eu acho que a gente está criando uma sociedade com QI baixo. Quando a gente reduz
a complexidade desses construtos, desses conceitos, né? Então, eu acho que sim, mas eu acho que muito a gente precisa cuidar, inclusive, da forma como são colocadas essas pesquisas, né? Porque eu cansei de ver, gurias, manchetes sensacionalistas, sim. né? Em relação a esse tema das telas, da inteligência artificial, de uso de rede social, de videogame. E quando a gente vai ler nas entrelinhas das pesquisas, é um pouco diferente, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter cautela, né? A gente não pode entregar um celular para uma criança e deixar ela ali a ver navios, né, com aquele celular, mas também a gente precisa entender que é uma realidade deles, que eles vão ter acesso e que a gente pode, inclusive, estimular a inteligência por meio da tecnologia. Por que não? A questão é, de novo, da gente poder voltar nessa questão do conteúdo, no contexto de uso, né? Se é uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade ali de um QI mais baixo, né? Ok, mas vamos então ver o que é esse QI baixo, o que é essa inteligência baixa, né? Tá, a gente tira a tela, vamos supor. E aí, o que vem? O que a gente coloca no lugar? Né? Porque só tirar a tela para uma criança que está com dificuldade e tu não colocar nada no lugar, ou tu não ser alguém que ela precisa, é uma negligência também. Sim, Né? porque, na verdade, se a gente parar para pensar em relação a essa questão do QI, é multifatorial. Exatamente. Os motivos não vai ser apenas um motivo de essas crianças, esses adolescentes estarem com um QI inferior aos pais. Uhum. É multifatorial. Que nem a questão da saúde mental, né? Muita gente fala, a tela causa depressão, a tela causa ansiedade. E, ok, tem algumas pessoas que vão estar em risco aumentado devido ao uso da tecnologia, né? Especialmente o uso de redes sociais. Mas hoje, a gente estudando psicopatologia, a gente entende que as causas são multifatoriais. Então, tem uma questão genética, tem uma questão ambiental, né? Tem uma questão de predisposição da pessoa, né? Tem a questão dos hábitos, sim. Mas se a gente não olha nessa complexidade, né? Nessa dinâmica multifatorial, a gente está reduzindo a um fator, um assunto que é muito complexo. E isso não ajuda em nada, nem as famílias e nem ninguém, né? Porque daí, se a gente coloca ali a tela como vilão da história, então tá, vamos tirar as telas. Não tem como, não tem como voltar atrás. A gente precisa ampliar para discutir como tornar esses ambientes mais seguros, né? É como eu comentei esses dias no meu Instagram, né? Eu até postei uma foto que eu criei, inclusive, com a inteligência artificial, de algumas crianças atrás de uma prisão e os celulares, né, fora da prisão, ou seja, estou presa, não tenho acesso a essas tecnologias. Trazendo um pouco de um debate de uma autora que eu gosto muito, que é a Sonia Livingstone, que ela é muito contra banir as redes sociais para adolescentes. Ela acha que isso potencializa essa negligência, isso inclusive aumenta o risco de problemas, porque dá aquela sensação de fruto proibido, sabe? Não posso ter acesso à maçã, não, então eu vou lá pegar a maçã. Eu não, é aquela ali que eu não posso, é aquela ali que eu vou pegar, né? Então, é justamente da gente pensar assim, ó, ok, a gente tem que proteger as crianças e adolescentes de possíveis malefícios, mas a gente tem que acreditar neles também. A gente tem que acreditar na potencialidade da infância e da adolescência, porque eles não são meros objetos ou robôs, sabe? Eu tô para dizer assim, ó, tenta conversar com uma criança ou adolescente sobre o uso de telas. Eles têm mais consciência do que adultos, às vezes, né? Eu fui numa escola e um menininho de 7 anos me disse que ele tava dizendo pro irmão dele de 14 anos que ele tava jogando muito Roblox. Né? Pensa aqui comigo, uma criança de 7 anos. A gente precisa acreditar mais neles, né? A gente precisa dar mais fé que eles vão conseguir também entender esse contexto com a nossa ajuda, né? Mas reduzir a um fator único ou dizer, tipo, não, a infância baseada em telas é negativa e a infância baseada em brincar ao ar livre ou sem telas é isso que vai ajudar a criança, a gente não tá mais vivendo nos anos 1900, 1800, né? A realidade é outra. A gente não tem como deixar uma criança ao ar livre, sem supervisão nenhuma, brincando até de noite. É um risco aumentado para ela. Aqui no Brasil, sim, né? Então, às vezes, a tela é um fator protetivo. Eu sei que isso é meio polêmico, né? Mas, às vezes, a tela é um fator que vai proteger aquela criança. Nem toda criança, ok? Mas a gente precisa olhar a singularidade. Toda pessoa é diferente.
e a gente tentar colocar, né, todo mundo no mesmo lugar, a gente tira a singularidade, a gente tira a individualidade, e aí sim a gente está criando realmente a fábrica dos cretinos digitais, que nem tem aquele livro. Aí sim, eu acho que sim, né? E aí não é a tela, né? Eu acho que é muito mais a nossa sociedade que caminha rumo a isso, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente seguir desconstruindo, né, esses assuntos tão polêmicos e ampliar, né, para que a gente possa cada vez mais escutar as famílias e também escutar as crianças, porque eu acho que eles, por nascerem nesse contexto, eles têm muito a nos ensinar também sobre esse assunto. Sofia, onde as pessoas podem te encontrar para continuar aprendendo contigo nas redes sociais? Bom, eu tenho o meu Instagram, né, em que eu divulgo semanalmente conteúdos, né, tanto para psicólogos quanto para famílias, assim, em relação a esse assunto e outros assuntos também que tangenciam esse tema, né? E também o meu e-mail, né, para que eu possa também enviar algum artigo científico, caso alguém tenha interesse nessa parte mais, né, de literatura científica, tenho também diversos artigos para poder compartilhar também. Então, tá ótimo. A gente agradece muito a tua presença. Acho que teve conteúdo muito enriquecedor. Vai ajudar muito os pais e as mães, né, as famílias aí que estão com dificuldades em lidar com essa questão do uso de telas. Seja sempre bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada, ficamos felizes mesmo de te receber. Nós sabíamos que seria muito bom o episódio hoje e nós sempre vamos priorizar pessoas que pensam fora da caixa para estarem aqui conosco, desconstruindo tabus e coisas que a sociedade acaba vendo e problematizando de uma forma negativa. Aqui nós não vamos permitir. Então, muito obrigada pela tua presença. Ótimo, agradeço, né, vocês duas pelo convite, me sinto honrada de ocupar esse lugar e eu também, né, sigo também pensando fora da caixa, né, e que a gente possa construir um ambiente, né, e um mundo cada vez mais acolhedor e também que coloquem as pessoas a ter um senso crítico sobre os assuntos, né, também levando elas a pensar fora da caixa também. Então, agradeço pela oportunidade. Obrigada.